Pois é, em virtude dos acontecimentos, né? Vamos atualizar também o perfil do Pedro Martins, porque as pessoas estão perguntando, José Novares, tem uma reunião agendada. E de fato, as notícias dão conta de que o São Paulo terá uma reunião com o Pedro Martins para verificar a possibilidade de contratar o técnico português, né? Que hoje trabalha no Garrafa ali da Star League, né? Dos Emirates, né? Ele é Emirados Árabes Unidos, né? Neste sentido, precisamos falar sobre este técnico, porque os vídeos que eu tenho aqui no canal sobre ele são vídeos já um tanto quanto antigos, né? E evidentemente que todo profissional muda, então precisamos também atualizar o perfil aqui do Pedro Martins como possível técnico, por que não, do São Paulo, né? Vamos lá, gente, olha, vamos embora, né? Bora lá, vamos lá. Olha só, é interessante, né? Muito interessante. Quando foi que surgiu o interesse pelo Pedro Martins? Né? Foi por esses dias, né? Por esses dias, felizmente aí, depois do vídeo do José Novares. Outros podem também ter feito vídeos a respeito, né? Mas eu fiz um vídeo aqui indicando técnicos para o São Paulo, né? Eu falo para vocês, as minhas listas costumam chegar para eles, né? O que é muito importante, porque em virtude dessa lista aí, eles deixaram de lado aquela parada irrisória, né? Difícil de ser bancada de que ou aqui não pode ter técnico que não tenha experiência com o futebol brasileiro, o tal do técnico aventureiro, né? Aí, meu irmão, alguém apresentou a lista dos José Novares para eles e falou, vamos considerar os aventureiros também, porque os caras são bons, né? Pois é. De tal sorte que, hoje, neste momento, Zubeldia, ex-técnico da Liga de Quito, é um nome muito forte no São Paulo, muito forte. E o Pedro Martins também é um nome que estão considerando. O nome do Pedro Martins, ninguém falava dele aqui no Brasil. Ninguém falava. Eu já falo do Pedro Martins há mais de 2 anos, né? E antes de eu fazer o vídeo falando dos técnicos para o São Paulo, quem é que falava do Pedro Martins? Um técnico empregado, trabalhando muito bem, empregado lá nos Emirates e tal. Ninguém falava. Então, vamos combinar que tem uma contribuição aqui? Acho que podemos combinar sim. Modéstia à parte, tá, gente? Modéstia à parte, mais ou menos. É porque, pô, eu sou perseguido, né? Pelos jornalistas aí mais tradicionais. Meu nome é boicotado em rádio, e tem gente que sabe muito bem do que eu tô falando, né? Meu nome já foi boicotado num clube, e tem jornalista importante aí, né? Das antigas, né? Com os quais eu tive aí grandes contribuições também, que boicotou meu nome, ele foi consultar, falou, não contrate esse cara não, né? Por quê? Se eu sempre tive ali um bom trato com o cara, não entendo, né? Meu nome já foi boicotado naquele portal lá, né? Que o pessoal escreve, qualquer um escreve, que é o UOL, né? Tem alguns muito bons lá, né? Mas também tem muitos lá que se configuram como qualquer um, né? Também meu nome foi boicotado. Boicotado é a palavra, gente. A ponto de alguém chegar e falar, não contrata o cara. Por que então que eu aqui sozinho, né? Levando aqui nos braços, aqui no meu canal, no meu trabalho, não vou falar bem do meu trabalho quando claramente foi em virtude da lista que eu fiz sim, que os caras chegaram no nome do Pedro Martins. Então ponto pro José Novares e ponto para todos vocês aí, tá? Torcedores e torcedores de São Paulo que bancam o meu trabalho, tá? Antes de quaisquer coisas, portanto, muito obrigado por tudo, tá? E vocês podem ter certeza, também são responsáveis por isso. Se o São Paulo contrata o Pedro Martins, não foi em virtude de uma lista que eu fiz, foi em virtude de que vocês apoiam o meu trabalho, porque até em virtude de vocês apoiarem o meu trabalho, é que eu me senti ali incentivado a fazer essa lista pro São Paulo, tá? Então, tomara que contraste. Agora, paremos aí então com a falsa modéstia. Foi também em virtude da nossa, tá? Minha e de vocês. Contribuição aí que o São Paulo chega agora ao nome do Pedro Martins. E em virtude disso, precisamos atualizar o que é o perfil do técnico aqui, porque os vídeos que estão no canal e que vocês estão vendo e estão me cobrando outro vídeo, já são, no caso tem mais de um, tem 2, são vídeos antigos, né? Então falamos sobre esse treinador do Garrafa, que é um técnico ainda muito jovem, né? Tá com 53 anos de idade, muito novo ainda para função de técnico, né? Toda aquela trajetória em times pequenos do futebol português, o que é normal lá em Portugal, é bem legal. Funciona até mesmo como uma espécie de estágio em que o cara vai de um menor para um maior tal. Isso em Portugal é algo que eu achei extremamente sublime, bem interessante ali, da cultura futebolística portuguesa, né? Pedro Martins é um técnico que chegou ali aos times maiores, tal, até o Vitória de Guimarães, aí pulou, né? Pulou, foi parar no Olympiacos da Grécia, que é um daqueles clubes mais complicados do mundo. Meu amigo, clube grego, você não tem noção de como a parada é difícil. Especialmente alguns. O PAOK, por exemplo, de Tessalônica, não. É um lugar mais tranquilo, né? Pegar, por exemplo, ali agora pegar o Panathinaikos, né? Olympiacos, AEK Atenas, olha, não é parada para amador, não é.
O Olympiacos viveu uma situação extremamente, assim, nebulosa. Pense o Santos, que agora foi para a Série B, né? Era mais ou menos o que estava acontecendo com o Olympiacos. Ninguém conseguia ficar lá. Eu já falei antes aqui, no outro vídeo que eu fiz, que o técnico que tinha ficado mais tempo ali, num recorte ali de 1 ano e meio, antes da chegada do Pedro Martins, havia sido o Marco Silva, né? Aquele que hoje está na Premier League. O Marco Silva, gente, ele tinha ficado 6 meses no cargo. E técnicos como Vitor Pereira, toda essa galera, os maiores técnicos que você pode imaginar de Portugal e de outros lugares da Europa, ficavam ali 3 semanas, 1 mês, 2 semanas. Ninguém suportava o Olympiacos, gente. Era um negócio assim complicado. Teve um técnico que quando ele chega no clube, ele analisa tal, as coisas, aí ele vai fazer uma pergunta, alguém já responde para ele o seguinte: o que você quer saber? Né? O que você está querendo saber? Essa é a nossa realidade. Vai trabalhar aqui ou não? Mais ou menos isso, né? Porque se vai trabalhar aqui, você tem que aceitar o que está aqui. Então, olha a defensiva do dirigente que foi apresentada a um técnico português, que agora já não lembro mais qual foi, peço perdão por isso aí. Muitos falharam. Chega o Pedro Martins, naquela bagunça, e ele consegue reestruturar o Olympiacos. Mandou um monte de gente embora. Peraí, mas não vai ter contratação, você vai chegar, vai mandar um monte de gente embora? É isso mesmo. Ele fez uma leitura de que muitos jogadores não serviam, mandou embora mesmo. Reformulou o elenco. Deixou os jogadores, sim, com certa idade lá no elenco, que jogavam, que estavam comprometidos com o time. Fechou o vestiário completamente. Ninguém entra, ninguém sai. Informação de fora não entra, nem sai. Eu filtro tudo aqui, né? Conversou na ocasião com cada jogador. Cada jogador. O que fazia o Pedro Martins? Ele deixava ali o seu auxiliar treinando a equipe, só que ele pensava um jogador por vez ali do treinamento para ir ter uma conversa com ele. E ele conversava, conversas que às vezes demorava ali 10, 15 minutos, conversa que chegou a demorar mais de 3 horas com um jogador. Tá? Para tentar entender profundamente o que era cada jogador e qual era a contribuição que o jogador poderia dar para o time dele. Ele também queria investigar quais eram as principais características do jogador que nem mesmo o jogador acreditava que tinha. Então, em virtude daquilo que o jogador falava para ele, ele entendia que, você pode desempenhar certas funções dentro da equipe. Posso mesmo, professor? Pode. Vamos testar isso aí. Então, depois que ele faz esse trabalho com o Olympiacos, ele começa a gerar treinamentos. Ele faz esse trabalho com os jogadores, ele começa a gerar treinamentos para aperfeiçoar esses jogadores. E aí ficam ali 1 semana que ninguém estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo no Olympiacos. Treinamentos estranhos, esquisitos, tal, o jogador que não entendia nada. Num certo momento, ele chama todo mundo e aí ele explica para todo mundo, para os jogadores, que ele conseguiu entender quais eram as contribuições que cada um poderia entregar para o modelo de jogo, né? E a partir daí ele montaria o time titular, né? Então ele estava o tempo inteiro aí tentando entender quais são as características desse jogador que vão fazer bem para um tipo de jogo. Quais são as características desse outro jogador que pode fazer bem para um tipo de jogo. Olha, esse tipo de jogo talvez não funcione aqui. Vamos pensar no outro? Vamos. Quais são as características e tal? Ele determinou que aquela percepção que ele tinha, né, do futebol como um esporte para ser praticado, em que a equipe tem que buscar o protagonismo, né, e portanto tem que jogar de forma ofensiva e com maior percentual de posse de bola na maior parte do tempo, esse tipo de proposta poderia perfeitamente ser construída no Olympiacos, embora o elenco fosse muito mais frágil naquele momento do que o elenco do Panathinaikos e também do AEK Atenas também estava muito mal naquele momento, não, né? Mas mesmo do PAOK, que estava recebendo muito dinheiro, muito investimento, coisa de uns 10 anos para cá, muito dinheiro tem entrado na equipe de Salônica, o PAOK. Ele monta um Olympiacos que acaba tendo uma temporada espetacular, sensacional, de outro mundo, com números assustadores, conseguindo mais de 90 pontos, gente, ao fim da temporada. Um negócio assustador. A melhor defesa do campeonato, melhor ataque do campeonato, números expressivos, números assim, no mundo inteiro, dificilmente naquele momento você teve números tão bons como aconteceu, com esses números que ele teve no Olympiacos. Então ele consegue o título, consegue gerar ali, novamente ali um perfil de enorme, né, de clube enorme, que jogava mesmo na Liga Europa, quando a equipe foi jogar, jogava assim, dentro e fora de casa, pautando o jogo protagonista, pautando o jogo em que o adversário precisava ser vencido. Esse é o Pedro Martins, né? Bom, gente, ele evidentemente que teve mudanças, né? Hoje ele é um técnico, um tanto quanto, ele é um técnico ofensivo, que gosta que a sua equipe trabalhe no terço final, na maior parte do tempo,
neste sentido, muito diferente do Luiz Sobeldia. Ele é um técnico que se volta para o jogo ofensivo. A equipe grande, para o Pedro Martins, tem que jogar no ataque, ocupando, preferencialmente, na maior parte do tempo, o terço final, encurralando o time adversário no seu campo de defesa, fechando-o dentro da sua área e tentando, buscando o tempo inteiro encontrar os espaços para furar esses bloqueios defensivos. Pedro Martins, ele estuda isso, tá? Estuda como furar bloqueios defensivos. É um técnico da linha dos técnicos portugueses que estuda muito e, para mim, é um dos melhores técnicos portugueses. Eu chego a dizer, me arrisco a dizer que, na minha opinião, Pedro Martins, hoje ele é o melhor técnico português em atividade, em termos de ideias, tá? Melhor que o Luiz Castro? Sim, melhor que o Luiz Castro, melhor que o Marco Silva? Melhor também. Melhor que o Vitor Pereira? Melhor que o Vitor Pereira. Na minha opinião, hoje ele é o melhor técnico português, o que não garante, evidentemente, que ao chegar ao Brasil ele vai ter sucesso. Mas ele, para mim, hoje é o melhor técnico português. É um técnico de personalidade. Concordou? Entendeu o que eu estou te explicando? Entendi. Então você concorda? Concordo. Ah, não concordo. Então vá para as favas, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou te explicando aqui, você não quer aceitar, né? E aí, meu irmão, jogador que não entrar na linha também, porque ele é jogo duro, faz jogo duro, tem personalidade, vai pra cima do cara, do ponto de vista metafórico, né? Falando aqui metaforicamente, né? E se for o caso, ele só nega jogador que não quiser jogar. O jogador tem que entregar intensidade nos treinamentos. Nos treinamentos, ele se escala para o jogo. Ah, não tá com muito comprometimento, Luan da vida, né? E, cada coxa tem 50 quilos ali em cada coxa. Meu irmão, vai perder um pouco de peso aí ou não? Ah, não vou, não sei, então, tchau. Área, meu irmão, vaza daqui. Né? Você é um jogador de futebol profissional. O Pedro Martins já teve essa conversa com o jogador lá na equipe do Olympiacos. Tá? Você é um jogador profissional. Você tem obrigação de ter uma boa condição física. Uma obrigação. E mesmo no seu período de férias, você tem que saber muito bem, né, o que você come, porque você não pode voltar com 50 quilos a mais em cada dedo. Né? Então é um técnico que, como ele é muito sério, ele quer que os jogadores também sejam muito sérios. Se o jogador entender isso, e ele dá suporte de ideias ali, porque o jogador entenda isso, se o jogador não quiser aceitar isso, ele realmente vai ficar de lado. Esse tem sido o Pedro Martins em toda a sua trajetória, desde quando ele principalmente esteve no Vitória. Né? No Vitória, do Vitória para cá, é que ele começa a ser esse técnico muito mais rigoroso, que não perdoa muito esses erros dos jogadores. É um cara, portanto, que explica para o jogador aquilo que ele acha que nem tem como característica no seu futebol. Né? Ele faz o jogador acreditar naquilo que ele pode fazer dentro de campo e ele traz, portanto, o jogador para o esquema. O jogador não quer aceitar também, se achar que não vale, vai ficar de lado. Preferencialmente, temos um 3-4-2-1, mas ele pode usar também 4-1-4-1, pode usar uma linha de 3, ele varia muito, mas preferencialmente, e na verdade, na maior parte do tempo, é o 4-2-3-1, com dois volantes, esses três jogadores de meias muito móveis, né, gerando um dinamismo, chegando muito à frente, voltando também para recompor. É o ataque o tempo inteiro aos espaços ofensivos, mas também é o ataque o tempo inteiro aos espaços defensivos. Portanto, é o técnico que banca a tal da ofensividade plena, né, que não ocorre e que não se materializa muito e apenas no campo de ataque, mas também no campo de defesa. Nesse sentido, ele lembra o Bielsa, notadamente aquele Bielsa do Uruguai que jogou contra a Argentina na Bombonera, né, que foi uma aula de futebol em que o Uruguai praticou uma ofensividade o tempo inteiro, jogando a maior parte do tempo sem o maior percentual de posse de bola. Né? Então, os espaços defensivos eram atacados o tempo inteiro. A ofensividade estava ali presente nos espaços defensivos também. O Pedro Martins requer que os seus jogadores também tenham esse comprometimento aí de fechar os espaços defensivos. Portanto, é um técnico que cobra muito do seu jogador, muito profissional, muito sério, né? E que eu diria que seria um nome interessante para o São Paulo, não somente pela personalidade que ele tem, mas também para aumentar o perfil do São Paulo, para o São Paulo começar até a ser mais respeitado lá no exterior também, né? E é um técnico que, se der certo, não vai dar pouco certo não. Ele tem de tudo para ser o técnico com um sucesso semelhante ao do JJ aqui no Brasil, ou até superior ao do JJ, porque lá em Portugal, tá? Ninguém acha o Jorge Jesus melhor que o Pedro Martins. Hoje em dia, ninguém acha. Então eu diria para você que, se chegar ao São Paulo, de fato, pode ser um técnico muito, muito acima da média aqui no futebol brasileiro. Josa, ele é o Sobeldia. Meu irmão, os dois. Qualquer um. Um entrega muito em custo-benefício, que é o Sobeldia. O outro entrega muito aí também em perfil para o São Paulo. Diante do cenário, contudo, financeiro do São Paulo, eu diria para você que o Sobeldia seria mais interessante por ser mais barato. Mas qualquer um dos dois aí
pode ser um técnico excelente para o Tricolor do Morumbi nos dias atuais. Tá bom, gente? É isso.